Chegamos ao final de dezembro, e com dezembro vem as festas de final de ano, Natal, Réveillon, confraternização, muita retrospectiva. Mas não é só isso que temos no mês de dezembro. Em dezembro também acontece o Dezembro Vermelho, e ele não tem nada a ver com o Natal e as festas de final de ano. Quer entender um pouco mais sobre o Dezembro Vermelho e sobre um programa muito legal que acontece lá na cidade de Palmas, em Tocantins? Fica com a gente que eu vou te contar. Olá, eu sou o Fio e eu tô aqui pra gente conversar hoje sobre um programa muito legal que acontece na cidade de Palmas, Tocantins, que trata das pessoas convivendo com HIV e AIDS e outras ISTs. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, eu acho importante primeiro trazer uma explicação sobre o que é HIV e o que é AIDS. O HIV é um vírus que, se não tratado e acompanhado da forma correta com médicos especialistas, pode vir a ocasionar AIDS. AIDS, segundo o site www.aids.gov.br, que é um site do Ministério da Saúde, a definição da sigla AIDS em português significa Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida. De forma bem resumida, essa síndrome vai atacando as defesas do organismo e deixando o indivíduo suscetível a várias doenças oportunistas. Bom, mas eu não sou infectologista, não sou médico e nem trabalho na área da saúde. Então, para ter mais informações a respeito disso, eu sugiro que vocês procurem fontes confiáveis e técnicas de informação, seja com médicos, especialistas ou até mesmo em sites confiáveis, tá certo? Mas indo direto ao ponto, que é o que a gente veio fazer aqui nesse vídeo, a gente vai falar hoje com uma pessoa que é responsável pela Casa a Mais lá em Tocantins, que é o Reverendo Magela. E aí eu não vou dar muito spoiler, não. Ele vai contar pra gente como que funciona a casa, como que surgiu e cada detalhe do trabalho que é feito lá. Vamos conferir? Muito boa tarde. Nós vamos conversar hoje com o Reverendo Magela. E para a gente começar a conversa, vocês entenderem um pouco quem ele é, eu gostaria de primeiro dizer bem-vindo e se apresenta um pouco para a gente, fala um pouco do seu trabalho, seu cargo, seu histórico dentro da igreja. Boa tarde, Fio. Aliás, bom dia, boa noite. No momento que você está vendo essa mensagem aqui conosco, esse vídeo. Eu me chamo Magela Neto, sou reverendo da Igreja Anglicana, sou natural de São Luís do Maranhão e estou aqui na Diocese Anglicana de Brasília. Fui enviado como missionário ali desde 2019. Mas a minha vida enquanto anglicano na igreja começou ali na Diocese Anglicana do Recife. E aí, aqui na igreja, na Diocese Anglicana de Brasília, eu estou aqui na Casa Mais, na Missão Cristo Redentor, na cidade de Palmas, aqui no norte do Brasil, bem no meio do Brasil, como dizem. Bom, e você citou a Casa a Mais, né? Que é o E assunto que a gente vai falar hoje no vídeo. Diz pra gente um pouco sobre o que é a Casa a Mais, como que ela surgiu, né? Como que essa ideia surgiu. Explica pra gente um pouquinho como que funciona esse programa. a Casa Mais, como bem você falou, ela é um programa. A Associação Asas do Cerrado, que pertence à sede em Brasília e tem diversos projetos, e tem esse programa que é Casa Mais. O principal objetivo desse programa Casa Mais é trabalhar no enfrentamento do HIV, da AIDS, das ISTs e hepatites virais. Então, ele é um programa que tem as suas ações e os seus projetos inseridos dentro desse programa que visam, sobretudo, né, ajudar as pessoas a enfrentar. Então, a gente trabalha com a educação e a prevenção para que as pessoas conheçam sobre o HIV, sobre a AIDS, as hepatites virais e as ESTs, e também sobre a sífilis. Então, é sobre nesses objetivos que vivenciamos o programa Casa Mais. Por ser um programa, talvez as pessoas um projeto, é um programa porque ele tem um tempo de duração um pouquinho maior, né? A gente sonha, não só nós, mas como todas as pessoas que lutam ali contra a AIDS, que até 2030, inclusive isso é a UNAIDS e diversas outras organizações, tem esse pensamento, a gente tem esse objetivo até 2030, acabar com a AIDS. Para quem não sabe, não é a mesma coisa, o HIV e a AIDS. Então, a gente precisa que as pessoas saibam disso para poder saber lidar com isso. Então, o programa Casa Mais faz isso. Porque, às vezes, esse nome Casa a Mais, as pessoas pensam que nós somos uma casa de apoio que recebe pacientes que vivem com HIV ou estão na condição de AIDS.
que isso é um tipo de trabalho que existe aí em diversas partes do Brasil. Mas o nosso programa Casa Mais, que é mantido pela Associação Asas do Cerrado, o nosso objetivo é na educação e na prevenção, fazendo o link das pessoas para o conhecimento sobre essas questões que eu falei, vou repetir novamente, o HIV, a AIDS, as hepatites virais e a sífilis. E as ISTs no âmbito de todo, não é? Então, ali a gente trabalha essa questão do autocuidado. Essa é a forma do programa Casa Mais trabalhado. Aí, Entendi. nesse meio tempo do programa, aí tem alguns projetos, porque as pessoas que vivem com HIV não estão diferentes de todas as outras pessoas, né? Se pode fazer essa divisão. Então, aí tem a questão da fome, né? Que a gente tem um projeto Garantir, que é o alívio da fragilidade alimentar para as pessoas que fazem parte do programa Casa Mais. Entendi. O segmento do programa é de suporte e educação permanente. O suporte que é dado pela casa, ele é uma coisa mais teórica, é uma coisa mais conteudista, no sentido de trazer a informação, ou vocês de alguma forma dão suporte com ações de autocuidado, trazem especialistas para... Fala um pouquinho para a gente de como que funciona esse trabalho na prática, no dia a dia. A Casa Mais, ela tem muito boa essa pergunta, porque a Casa Mais, ela tem no jeito de trabalhar esse programa, a gente tem a itinerância, enquanto... O que é isso, a itinerância para nós? Nós temos um prédio próprio, com toda a estrutura, para atender as pessoas, porque são dois públicos. A gente quer olhar as pessoas que ainda não vivem com HIV, né? Então, como que elas podem se prevenir, né? Como é que isso chega na família, como é que isso chega em você? E para as pessoas que se descobrem positivas com HIV, e agora, como é que vai fazer? E aí o programa Casa Mais, ele estende ali a sua mão para poder a pessoa ter esse. Então, é uma equipe multidisciplinar, psicólogos, enfermeiros, enfermeiras, médicos, e diversas outras, conforme a necessidade vai chegando, a gente consegue que essas pessoas possam ajudar as pessoas que testam positivo. Então, são dois públicos, as pessoas que vivem com HIV, né, são positivas, as que não vivem, mas precisam conhecer até para ser replicadoras, e também nós temos as pessoas que estão ali, que é quando a gente as encontra, ou elas encontram a casa mais nessa itinerância, vou já explicar por quê, que estão com AIDS, a gente vai acompanhando até que a pessoa consiga ali ficar indetectável ou intransmissível e ter ali a sua vida na normalidade, basta que tome lá seu comprimido. E essa itinerância acontece porque a Casa Mais, existe um autoteste, que é um dispositivo criado distribuído pelo Ministério da Saúde, que nós distribuímos, a gente é autorizado para fazer isso, que fizemos o Telelab, e a gente recebe esses testes do governo do estado e a gente entrega para a sociedade nessa itinerância. E essa itinerância ela se dá quando nós vamos nas rotatórias. Rotatórias são pontos onde acontece ali, as pessoas fazem um trabalho noturno. Postos de gasolina, né? Às vezes a gente encosta lá no posto de gasolina, conversa com as pessoas, entrega ali o autoteste. Ela pode fazer o autoteste com um de nós da equipe, que é preparada para isso, ou ela diz, não, eu quero fazer esse aqui no sossego da minha casa, ou então lá na boleia do meu caminhão, ou ali quando eu estiver no lugar bem seguro. Mas isso é um direito que cabe à pessoa e a gente não pode obrigar a isso nada, porque o nosso trabalho é, como você bem falou, de educação e prevenção. Mas, na sua grande maioria, nesse trabalho de itinerância, as pessoas ali pedem, por favor, que a gente acompanhe, e ali a gente tem profissionais que acompanham. Então, é essa itinerância do autoteste. Então, nós fazemos o trabalho, como você falou, palestras. É evidente que com a Covid-19 e os seus agravantes, foram com menos intensidade. Nós tivemos mais a acolhida das pessoas mesmo ali no transitar do remédio. Mas fazemos palestras, fazemos conteúdos hoje que as redes sociais elas são bem fortes, né? As pessoas estão na internet, as pessoas estão no WhatsApp, as pessoas estão no Facebook. Então a gente pega essas mídias, constrói conteúdos específicos para a questão do HIV e a gente faz essa distribuição.
E ali, quando você lança um vídeo, um micro vídeo desse ou um card, ele tem ali alcances inestimáveis, né? Inimagináveis. E a gente faz esse trabalho com esse sentido. E também tem os influenciadores digitais, né? Por exemplo, do site Positividades. Eu já tive a oportunidade de estar com ele lá no Instagram dele e a gente conseguiu fazer esse link e alcançar um número maior de pessoas aqui no estado do Tocantins. Então, ali é como é que as pessoas dizem? É híbrido, né? Tem a parte teórica das visitas, das palestras, mas o acontece mesmo quando nós saímos. Os autotestes, eles têm uma característica de eles vivem aqui num congelador na Casa Mais, porque o Tocantins é muito quente, eles têm que ser mantidos ali até 35 graus e em tempos não chuvosos a gente não consegue, passa um pouquinho disso. E a gente coloca em isopor, coloca ali os dispositivos que ajudam a conservar e aí nós vamos distribuindo. Então, a gente se monta em cima dessas duas, da itinerância, da entrega no acontecimento real da coisa, né? Porque é esse autoteste que te linka, caso tu sejas positivo, para o sistema de saúde e através das palestras, né? Que nesses últimos 2 anos ficou bem prejudicada por conta da pandemia da Covid-19, que ainda está dando bastante aí intercorrência do nosso trabalho. Entendi. Então, esse trabalho para além enfim, do trabalho de acolhimento, do trabalho de receber essas pessoas e orientar, existe essa busca ativa, indo até os locais enfim, de maior recorrência e levando a informação até essas pessoas. E Sim. esse trabalho ele é feito por voluntariado? Como que funciona? Por exemplo, se eu hoje quiser contribuir para esse trabalho, no sentido de, eu quero organizar, eu quero ajudar nessa busca ativa, eu quero, de alguma forma, oferecer um serviço que eu tenha, uma habilidade que eu tenha, para que essas pessoas que recebem o acolhimento possam compartilhar disso. Como que funciona esse processo? Tem um formulário no site www.casaamais.org, até convido todos e todas que estão ouvindo e vendo e assistindo esse vídeo para conhecer o site. Lá tem Quero Ser Voluntário. E aí, quando você clica nesse link, Quero Ser Voluntário ou Quero Ser Voluntária, existe lá um formulário que você vai preencher e nós vamos entrar em contato com você. Porque, assim, lidar com um voluntariado num programa como Casa Mais requer, além de todas as habilidades que a pessoa, né, está lidando, não, eu sou enfermeiro, quero lidar, ou eu não sou do campo da saúde, requer um relacionamento muito próximo com a pessoa que nos busca. Então, a gente acolhe esse formulário e a gente monta turmas, e nessa turma de estudo eu vou dar as orientações, não só eu, mas também com outras pessoas que já trabalham. A gente conta aí com a equipe do Enfio, que é o centro de testagem, o SAE daqui, que é o Sistema de Atendimento Especializado em Palmas, que nos ajudam ali na formação daquela pessoa. Porque embora eu te entregue um autoteste para você fazer em casa, não é tirou o autoteste e te entregou, né? A gente tem todo um diálogo antes, sempre tem um link, né? Por exemplo, a gente quando vai lá com os caminhoneiros, a gente não chega, tá aqui o autoteste, pega o autoteste de HIV como se fosse house, né? Então, a gente sempre faz uma ação, ou de jogo de dominó, ou de conversar como é que está a vida, e a Covid-19 como é que está para essa questão de caminhoneiro, e as pessoas vão lendo nossa camisa, vão vendo aí, perguntam o que vocês estão fazendo, a gente trabalha com a questão da prevenção e tal, a gente está até com uma palestrazinha daqui a pouco, se você quiser participar, e aí faz esse link entre as pessoas. Então, o voluntário ou a voluntária, ela vai ter que ter, além de tudo, ter essa sensibilidade. Então, a porta de entrada para você desejar fazer esse trabalho de voluntário na Casa Mais é no formulário Quero Ser Voluntário, que está no site www.casaamais.org. Agora, uma coisa que eu fiquei muito curioso assim, sobre a Casa Mais é que tem quanto tempo que esse trabalho acontece, assim, desde o início dele, né, da instituição do programa
até agora? A Casa Mais, ela foi pensada e desde 2011 que ela existe enquanto, né, construção. Foi o bispo Maurício Andrade, bispo anglicano de Brasília, nosso bispo, ele junto com uma equipe de pessoas que já trabalhavam nas questões do HIV aqui no Tocantins, viram essa necessidade de criar uma casa na época que as pessoas que vinham do interior de Palmas, porque tem muitas cidades menores, que vinham para Palmas para poder fazer seu teste ou fazer os seus exames, porque uma vez que você testa positivo, tem uns exames para fazer, que há as intercorrências em municípios menores que não tem, né? E a própria forma de organizar. Então, essas pessoas passariam nessa casa por tempo determinado, né, de no máximo 7 dias ali. E assim foi construída, com a ajuda de muitos benfeitores. Essa casa foi montada, foi estruturada, foi pensada, foi sonhada, foi gerida por eles. Toda a estrutura. Mas, infelizmente, não aconteceu, não conseguiu colocar, né? Talvez não tinha ali uma pessoa diretamente disposta a vivenciar esse momento, né? E quando eu vim para a diocese, eu vim com essa paixão da Casa Mais, né? Eu vim com esse desafio do bispo de ter colocado um projeto, um programa, um projeto Casa Mais, porque nessa época era um projeto, né? Ele queria que essa casa voltasse, tivesse vida. E eu disse sim, em 2019. Então, quando eu cheguei em outubro de 2019, eu já tinha vindo antes, mas onde eu trouxe minhas coisas, coloquei tudo dentro do meu carro e larguei tudo que eu tinha em São Luís do Maranhão e vim para Palmas, foi para cuidar da Casa Mais. E aí, conhecendo ela, conhecendo a forma dela, já tinha uma experiência de trabalho em São Luís, eu trouxe para a Diocese, para Atos do Cerrado, a ideia da gente transformar a Casa Mais, não numa casa de apoio, mas num programa, porque o protocolo de como lidar com o HIV, os medicamentos, a necessidade de estar em família, avançou muito com a medicação, né? Então, é por isso que as pessoas que testam positivo tomam remédio, vão ter ali a vida, vão ter outras doenças, mas o HIV não, a pessoa não vai a óbito por isso. Então, eu coloquei, o bispo topou, e hoje a Casa Mais ela tem essa configuração do autocuidado, né? Então, mas desde 2011, então ela foi um tempo em que o Senhor Jesus, eu sou reverendo, não tem como eu falar coisa diferente, carregou ela nos braços, preparou, né? Uma vez que ela já estava, e agora quando ela está grande, né, grandinha, ela já pode exercer seu trabalho. E a gente só veio e deu vida a essa casa, e hoje ela representa aí para mais de 269 beneficiários só dentro de Palmas, um lugar de acolhida, um lugar de seguro, sobretudo seguro. Entendi. E você tocou num ponto que me chamou a atenção e eu acho que é importante a gente falar dele. É um programa que é feito dentro de um contexto de uma comunidade religiosa, né? Sim. Porém, como que é a relação da Casa Mais com a religião? Porque a gente sabe que existem vários modelos de outros programas em outros segmentos que também nasceram ou existem dentro de comunidades religiosas. Mas como que é essa relação da Casa Mais com o âmbito religioso? Eu fui um dos principais desafios, porque eu sou reverendo, então quando eu não estou com uma roupa dessa lei, eu estou com um colarinho ali, né? Porque é a minha vida, né? E foi o convite que o Senhor me fez e eu topei. Mas a Casa Mais, ela não é uma casa religiosa, né? As pessoas não vão fazer teste de HIV e depois vão celebrar a missa. Não funciona assim. Nós somos uma casa para esses cuidados. Agora, eu não vou nunca ali, chegou, olha, para você fazer o teste, você tem que fazer uma oração comigo. Mas a capela, a casa, depois que vocês quiserem olhar aí no site, ela tem uma capela. Mas ali aquela capela é para a tua espiritualidade, é para teu momento. Embora eu estou ali com a acompanhante, que é psicóloga, ou com um médico, ele é voluntário lá na Casa Mais, faz o teste, eu preciso de um momento quieto, que nem é com o reverendo Magela, nem com o Janote, nem com nenhum psicólogo, eu não quero ninguém, eu quero ficar quieto. E aí a gente oferece esse lugar de segurança, a gente tem um pátio, tem
aí a pessoa escolhe ficar lá. E nesses trabalhos que eu faço noturno, eu vou ali na rua com as pessoas, eu vou o reverendo Magela enquanto reverendo, mas eu vou o amigo, né? Aquela pessoa que você pode confiar enquanto segurança, e eu vou te fazer aquele link. Eu dou ali como eu sou. Agora, as pessoas se assim, ô reverendo, esse senhor pode fazer uma oração para mim? Eu estou sentindo tão doente, então parte o convite da pessoa. Eu não vou deixar de executar esse trabalho, mas não há nenhuma obrigatoriedade para que a pessoa seja anglicana, ou seja cristã, ou de qualquer outra religião. O importante é que ela veja no programa Casa Mais uma oportunidade de conhecer sobre o HIV/AIDS, as hepatites virais e sífilis, e as pessoas que são positivas encontram um lugar seguro para seguir em frente, e não um lugar religioso, né? Então, um lugar que ela vai para fazer o teste, fazer a oração. Eu gosto sempre de repetir, porque a igreja, algumas igrejas, algumas histórias passadas e histórias presentes são muito sofridas e dolorosas para essa comunidade. E quando elas veem uma pessoa religiosa, no lugar de ver o alento, ela vê o desconforto. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade. Inclusive, ano passado, nós tentamos fazer o seminário AIDS e Religião justamente para sensibilizar outras denominações religiosas a buscar um discurso sobre como encarar o HIV/AIDS dentro das igrejas. Mas a gente se viu necessário, porque sabemos que as pessoas que estão na igreja também se contaminam com HIV, também se contaminam com a sífilis, com as hepatites, e a gente não trabalha isso, e muitas vezes a gente vê história, eu vou orar e você não precisa mais tomar teu comprimido, e a gente vê que a pessoa vai a óbito. Infelizmente, é uma história que tem. Mas esse desafio a gente vai vencendo quando eu chego nos lugares desse jeito de eu tocar as coisas, as pessoas já ali conseguem compreender. E todos os reverendos e reverendas da igreja anglicana, principalmente da Diocese Anglicana de Brasília, que vêm visitar a Casa Mais, todos eles bebem um pouco dessa fonte. E aí, quando vai lá, né, as pessoas... inclusive, eu espero que quando eles venham, cada um venha visitar, como veio o Denilson, como veio o Rodrigo, a Dilce, a reverenda Dilce, a bispa Magda, eu os levo, né, para as pessoas que têm essa oração. Porque a espiritualidade, ela cuida sim também, ela ajuda bastante no tratamento, mas não é obrigatório. Bom, então você falou para a gente que você teve contatos anteriores com a Casa Mais antes de se mudar e começar a ficar à frente desse trabalho. Nesse período todo, de lá para cá, tem alguma história que você possa compartilhar com a gente de algo que para você foi muito marcante? Tem. Como a gente fala, o HIV e a AIDS, ele está ali em todos os lugares, né? Embora as hepatites virais, as sífilis e as ST, não sobretudo, ainda coexistam, a AIDS ainda mata. Então, é bom que as pessoas saibam disso. E nesse link do trabalho da Casa Mais, eu não consegui chegar a tempo a uma pessoa que morava ali numa cidade aqui próxima, e quando nós chegamos enquanto programa Casa Mais com essa pessoa, ela já estava em situação de abandono. A gente ainda tentou fazer ali uma ajuda, isso é uma coisa que deve dói falar, porque dói mesmo, a gente vai reverendo, mas sofre também as intercorrências, e ele não resistiu e morreu, né? Então, foi muito difícil, e também foi difícil, mas também me deu a certeza de que o programa Casa Mais está no caminho certo, e que enquanto eu puder falar em todos os lugares que eu chego, que eu falo, às vezes parecer um pouquinho chato, mas eu falo, né? Não com uma atitude vitimista nem de amedrontar as pessoas, mas um alerta para que as pessoas possam realmente ali conhecer e saber lidar com essa situação, e não levantar o tapete, colocar debaixo e fechar e invisibilizar. O que eu não estou vendo, eu não sinto, né? Então, eu procuro aqui no estado do Tocantins, aqui na cidade de Palma, sempre que me convida para qualquer coisa, eu falo sobre isso. Então, esse eu não posso dizer o nome, porque tem ali as privacidades, né? E também é um assunto muito triste. E, diferentemente, quando as pessoas, infelizmente, as pessoas ainda acham que é uma doença de gay, infelizmente, né? Mas, por exemplo, exemplo dessa pessoa, ele era um senhor, pai de 3 filhos e tendo sua esposa, né? Então, fora de toda essa categoria que as pessoas costumam carimbar, né? Costumam carimbar. E já lá nos finalmente, ele foi abandonado pela esposa e, consequentemente, pelos filhos, tenho certeza, por não entender
toda essa forma, né? Como é que o vírus acontece quando não há o tratamento. Então, foi uma das histórias que me sensibilizaram muito e que me fazem, não só a mim, mas também a todas as pessoas que são voluntárias e voluntárias da Casa Mais, que conhecem essa história, seguir em frente com muita perseverança. As pessoas não entendem que a ignorância e o preconceito e o medo, ao contrário do que muita gente acha, eles não ajudam a salvar vidas, né? Eles só atrapalham. O que ajuda a salvar vidas é a informação, a empatia, o amor ao próximo. A Sim, palavra mágica, né? É empatia. Também sim. citando um outro exemplo que você me fez lembrar agora, tem as pessoas também, Fio, que desistem de viver. Elas testam positivo para HIV, elas têm acesso ao medicamento entregue pelo SUS, porque existe o medicamento, mas elas desistem. Então, quando você falou lá atrás uma palavra chamada buscativa, isso é uma palavra muito recorrente ali quem trabalha com o público, as pessoas desistem de viver. Mudam o telefone, não vão receber mais a medicação, somem. E aí, quando a gente consegue saber notícia dessa pessoa, ela veio a óbito. Então, é outro desafio, né? Chegar a essas pessoas, tratar essas pessoas no carinho e na compreensão e nesse estender da mão. Ficam tão impactadas com o medo de serem invisibilizadas, porque a sociedade, de vez em quando, ela invisibiliza, na sua grande maioria, elas preferem a morte, embora tendo a medicação que gera vida, gera muita vida, porque você vive bem, preferem abandonar e morrer. E a gente tem não um, nem dois e nem três casos aqui em Palmas, mas diversos, infelizmente. Bom, diante de tudo isso que a gente conversou até agora, eu queria que você falasse um pouco para a gente de como que é a questão do suporte que a Casa a Mais recebe. Porque em um dado momento você falou sobre a parceria com a Secretaria de Saúde, na questão de referenciar as pessoas para o serviço do Estado, né, desse apoio. Mas eu queria entender um pouco como que funciona, quem ajuda a Casa Mais, como que a Casa Mais se mantém, quais são as parcerias, existe algum convênio firmado? Fala um pouco disso para a gente, por favor. A Casa Mais, atualmente, ela sobrevive das doações recebidas pela Asas do Cerrado e pela Diocese Anglicana de Brasília. E uma parceira muito importante do nosso trabalho é o Serviço Anglicano de Diaconia de Desenvolvimento, SAD. Essas parcerias ajudam na sobrevivência. Nós tivemos o apoio da SES, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, do CEBI, né, que nos ajudou com a parceria na questão do alívio da insegurança alimentar na distribuição da cesta básica. E aí, na questão do município, a gente tem uma parceria que a gente chama parceria técnica, com o município e o Estado. Nós não recebemos dinheiro do governo municipal, nem tampouco do governo estadual, nem tampouco do governo federal. Existe uma parceria técnica porque eles, né, são o gestor dessa questão. Então, por exemplo, na questão do Estado, nós recebemos o fornecimento dos autotestes para entregar para a população e executar. Para a questão dos testes de sífilis e hepatite, o governo do Estado nos entrega. O IFIO, que é a nossa parceria mais próxima do município, ele nos ajuda ali com os preservativos, no acompanhamento do protocolo das pessoas que vão no programa Casa Mais e testam positivo com esse link de protocolo. Então, a nossa coordenadora atual, a Gina Brasileira, nos recebe, enquanto Casa Mais, muito bem, isso na questão municipal. E, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é a sede de Palmas, nos eventos, como nós tivemos um evento, o último evento agora, que foi do Projeto Empodera Mais, que foi uma ajuda da UNAIDS, do escritório da UNAIDS, que é uma parceria também que nos fortalece aí no nosso dia a dia, tanto na questão financeira como esse projeto pontual que nós fizemos agora, que foi o PFA Solid Fund, Fundo de Solidariedade, é um projeto piloto do UNAIDS, e a Casa Mais é uma das organizações, a Asas do Cerrado é uma das organizações que foram escolhidas e que nós finalizamos agora a implantação dele aqui no dia 1º de dezembro, com a formatura, com a capacitação de 9 formandas que conseguiram ali realmente chegar até a etapa final. Para quem quiser ajudar, para quem quiser saber um pouco mais do programa da Casa Mais, como que acha? Quais as redes sociais? Quais os canais para ajuda? Fala um pouco para a gente. Nós temos um site, www.casaamais, a mais escrito A, aí depois mais.org.
Lá tem um botão doar, você pode clicar lá em doar, que o sistema reconhece ali por cartão de crédito, você faz ali um cadastro rápido, escolhe para que tipo de ação dentro do programa Casa Mais você quer direcionar essa doação, para que a gente possa ali aplicar esse recurso para aquilo. E para quem quiser conhecer mais, ali a gente tem o Instagram Casa a Mais, o Instagram e o site da Casa Mais é onde, né, tudo acontece, fica guardado lá, são as informações, nossas atividades. Então, visitem, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se. E também nós temos o nosso canal no YouTube, que é Casa a Mais, no YouTube. Lá a gente tem alguns vídeos sobre pessoas vivendo com HIV, diversos exemplos, em diversas configurações familiares ou pessoais. Tem um site, tem um vídeo muito bacana lá e a gente sempre está alimentando ali e fazendo a divulgação. Então, www.casamais.org, depois tem o Instagram, que é Casa Mais, e no YouTube é só você botar Casa A, sinal de mais, e buscar lá o nosso canal e aproveitar dos vídeos que tem lá, que são produzidos por outras organizações, que a gente faz parceria, que ninguém anda sozinho, né? A gente se fortalece através das experiências, e eles gentilmente cedem, e eu quero até agradecer a todos e a todas essas que cedem os vídeos, e a gente coloca lá disponível para a comunidade. Eu queria agradecer muito, 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 muito por você ter compartilhado com a gente, dividido com a gente um pouco do que a Casa Mais faz, do trabalho que ela desempenha. Deixa pra gente uma mensagem, uma palavra, algo que você acha importante que as pessoas que estão assistindo internalizem enfim, e que entendam dessa nossa conversa. Não deixar ninguém para trás. E aí, quando a gente coloca essa frase, a gente coloca ninguém mesmo. Que não haja nenhum tipo de barreiras para que possamos estender a nossa mão para ajudar a pessoa que ali está precisando. Então, isso é uma frase que me acompanha e eu costumo colocar ali no diário, e eu convido vocês a vivenciarem juntos. Não deixe ninguém para trás, né? Vamos saber das histórias das pessoas, por que elas estão naquela situação, né? Muitas das vezes, essa pergunta, né, por que você está assim? Você vai abrir ali um gancho para que você conheça uma história de vida, embora muitas vezes dolorosa, mas tem muita história de vida bacana que, num certo momento do caminho, precisa só de alguém como você que está nos assistindo agora, estendendo a sua mão e dizendo, tá bom, vou te ajudar, me ajude e deixe que Papai do Céu, nosso Deus Supremo maravilhoso, as energias positivas, o cosmo, o próprio planeta, né, ele vai agradecer por tudo isso, porque se estamos bem enquanto pessoa, o planeta vai respirar melhor, e quando a gente consegue amar, a gente ama na sua amplitude, né? Então, não deixar ninguém para trás. Essa mensagem, agradeço a você. Então, não tenham medo, não tenham receios, contem conosco, a Casa Mais. Eu sei que você, Fio, a partir de hoje, todo mundo que ouve esse vídeo vai conseguir enxergar o HIV e a possibilidade de dar às pessoas um passo à frente, com muita garantia, com muita segurança. Gostaram da entrevista? Muito esclarecedora, né, galera? E pra gente finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês alguns dados que eu retirei do portal do Ministério da Saúde. Esses dados são os seguintes. No ano de 2020, que foi o último levantamento que foi feito, foi constatado que existem no mundo 37,7 milhões de pessoas convivendo com HIV. Essas pessoas fazem tratamento, tomam a medicação e convivem com o vírus do HIV, não necessariamente desenvolvendo AIDS. Outro levantamento que eu trouxe aqui para vocês é que só no ano de 2021 foram identificados 1,5 milhão de novas infecções. E desses 1,5 milhão, 50% foram em mulheres e meninas. E para a gente fechar, a última estatística que eu trouxe é que no ano de 2021 também foram identificados que 36,3 milhões de pessoas morreram com doenças relacionadas à AIDS. E como eu disse para vocês, esses foram dados tirados do portal do Ministério da Saúde. E o que esses dados têm a nos dizer? Que essa situação de pessoas convivendo com HIV e AIDS e outras ISTs
não são exclusividade de grupos marginalizados ou de pequenos grupos. No meio de nós, existem pessoas convivendo nessas situações. E a nós cabe apenas entender, acolher e respeitar a situação desses indivíduos. O preconceito, a falta de informação e o medo não são solução para melhorar esse cenário e para resolver esse problema. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e que tenha esclarecido um pouco de como esse trabalho é feito e o que cada uma de nós pode fazer para contribuir com ele. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.